Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Vamos considerar nesta manhã o versículo de 1 a 6, Oséias, capítulo 4, de 1 a 6. E o nosso tema será a crise de um povo que conhece a Deus. Que não conhece a Deus. A crise de um povo que não conhece a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém. Vamos orar? Senhor amado e eterno, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é santa, perfeita e pura. Aprove a ti, Senhor, chamar pecadores imperfeitos, para proclamar esta palavra. Mas isso também é fruto da tua graça e da tua misericórdia para com a tua igreja. Por isso, Senhor, suplicamos que nesta hora o Senhor possa esconder o mensageiro e falar ao coração da tua igreja, ensinar ao teu povo, advertir, exortar, consolar, e chamar pecadores ao arrependimento. Que pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. Em maio de 1453, Constantinopla viveu seus últimos dias de capital, ou como capital do Império Bizantino. Por mais de 1000 anos, aquela cidade fora sinônimo de permanência. Sua posição, onde ela estava localizada, era privilegiada, suas muralhas haviam resistido cercos sucessivos, e a sua história carregava uma continuidade que poucas cidades no mundo podiam reivindicar. Quando o exército otomano de Mahomed II, ele apareceu diante daquelas muralhas, aquela cidade já não possuía mais a força que a sua história sugeria. O esplendor daquelas épocas anteriores ainda podia ser visto nos monumentos, nas igrejas, as grandes muralhas permaneciam erguidas, as cerimônias continuavam sendo celebradas. Entre a memória daquela grandeza, a realidade daquela geração, havia uma distância que as estruturas de pedra não revelavam. Na madrugada de 29 de maio, depois de semanas de cerco, Constantinopla caiu. Aquilo que foi construído ao longo das gerações pode permanecer exteriormente reconhecível, muito depois que as mudanças já ocorreram, mudanças profundas, pode ocorrer, e ainda assim, quando você olha, parece que nada mudou.
As instituições continuam de pé, os costumes continuam sendo praticados, a memória continua sendo transmitida, e é precisamente essa permanência que engana, porque uma nação que ainda vê intacta as formas herdadas, conclui então que aquilo que ela exprimia antes permanece, apesar de já ter passado. O que aconteceu com Constantinopla, embora seja um capítulo da história, não pertence apenas aos grandes episódios registrados nos livros de história. Alcançar qualquer comodidade em consequência da herança recebida, porque reconhece, aliás, pode ser um sinal de que não reconhece a perda interior, porque isso é muito difícil. Nos acomodamos diante da herança recebida, ou mesmo diante dos privilégios recebidos, sem perceber quando algo já está corroído por dentro. É possível conservar uma herança e perder gradualmente aquilo que lhe dava sentido? É possível frequentar os mesmos lugares, repetir os mesmos gestos, falar a linguagem recebida das gerações anteriores, enquanto se enfraquece quase imperceptivelmente a realidade que dava vida a tudo aquilo? Irmãos, irmãs, sobretudo os mais jovens, aqueles que cresceram na igreja, isso pode acontecer com a cidade, com a instituição, com a família, e pode acontecer com o povo de Deus também, individualmente com um cristão. E essa questão que nos ocupará nesta manhã. O que aconteceu com o povo que permanece cercado, o que pode acontecer, na verdade, com o povo que permanece cercado por sinais de sua herança espiritual, enquanto perde o conhecimento do Deus que lhe deu a herança. A Escritura, ela não deixa a pergunta sem resposta. A resposta ela dá com uma gravidade extraordinária. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essas palavras, ela não está descrevendo uma nação pagã. Quando lemos essas palavras em Oséias, podemos pensar assim, ele está descrevendo uma nação pagã. Não, elas foram ditas às pessoas que tinham a Bíblia. As únicas pessoas no mundo que tinham a Bíblia, que tinham os sacerdotes, que tinham o culto, as alianças. Foi esse povo que Oséias foi enviado. Oséias exerceu seu ministério no século 7 a.C. e dirigiu então a sua mensagem ao Reino do Norte, chamado no seu próprio livro, de Israel e às vezes de Efraim. O longo reinado de Jeroboão II trouxe àquela nação uma certa prosperidade material, expansão. Então eles, diante desse momento, eles julgavam então que eles estavam fazendo tudo certo, apesar de viver em profundos pecados. Quando esse rei morreu, por volta de 753, a estabilidade morreu com ele. Nas décadas seguintes, uma sucessão de reis foi alcançando o trono pela conspiração, removidos por violência, e aquilo que o povo apoiava sua confiança, ou seja, a continuidade da casa reinante, as ordens, as instituições, ou melhor, a ordem e as instituições, a expectativa de um governo que durasse, se desfez em poucos anos. Enquanto o trono se consumia por dentro, uma potência crescia no Oriente. A ascensão de um rei assírio, ali na Assíria fértil, uma capacidade militar poderosa, ia crescendo cada vez mais, e ficava claro
que eles não poderiam vencer esta nação. Israel então negociou, pagou tributo, conspirou, buscou alianças, oscilou entre o Egito e a Síria. E por volta de 733, as campanhas assírias já haviam reduzido o território do norte. Em 722, Samaria caiu, que era a capital de Israel, e Israel, como nação, deixou de existir. É dentro, então, deste intervalo que Oséias, então, profetiza a uma geração situada entre a memória recente da abundância e a aproximação de um desastre. A crise política, porém, era apenas um sintoma de uma desordem religiosa muito mais antiga, que começou a crescer sutilmente, sem que eles se dessem conta. Desde a divisão do Reino do Norte, desde a divisão do povo de Deus, então eles se dividiram entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte possuía seu próprio santuário em Betel e também em Dan, seus próprios bezerros de ouro, o seu próprio calendário de festas, um sacerdócio composto por homens que não pertenciam à tribo escolhida, portanto, homens que não foram chamados para fazer aquilo. E sobre essa estrutura já comprometida ao longo das gerações, a religiosidade cananeia foi entrando sutilmente. Baal era cultuado como o senhor da chuva e da fertilidade. E para Israel parecia natural buscar dele o cereal, o vinho, o azeite que vinha da mão do Senhor. Eles começaram a olhar e disseram assim: bom, eu tenho tudo isso que nós estamos ganhando, é porque nós seguimos a Baal. A idolatria começou a governar os seus corações. O livro apresenta essa realidade por meio da vida do próprio profeta, porque eles começam a romper a aliança com o Senhor. E Oséias, então, recebe a ordem de tomar uma esposa, uma mulher que lhe seria infiel. Nós lemos durante a liturgia. Os filhos nascidos daquela casa receberam nomes que eram por si mesmo sermões encenados. O adultério de Gomer, a esposa de Oséias, tornou-se a imagem pela qual Israel veria sua própria história com Deus. E nos 3 primeiros capítulos, a aliança é rompida e aparece como um casamento traído. E a esperança de restauração aparece como uma esposa reconquistada. Aquilo que a casa do profeta ensinou diante de Israel, o capítulo 4, então, passa a proclamar em praça pública. E é o que vamos considerar agora. Aquela narrativa doméstica dá lugar a uma sequência, uma longa sequência de pronunciamentos dirigida ao povo, que vai se estender até o final do livro. O drama vivido converte-se agora em uma acusação formal, marcada por uma advertência e sentença. O profeta se levanta então diante daquela geração. Sua história, sua religião, a sua situação política convergiram para o mesmo ponto. O fato é que Israel ainda não sabia, não ignorava isso. E Oséias, então, ele fala como mensageiro da aliança, e as primeiras palavras que pronuncia convoca o povo para comparecer diante de Deus. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, aí a raiz da ruína. Oséias 4, versículo 1. Vamos ler novamente. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A primeira palavra do profeta é uma convocação que Israel, então, deveria ouvir. O Senhor tem um litígio, uma controvérsia. O termo hebraico usado aqui descreve uma contenda levada diante de um juiz, uma causa formalmente
apresentada, um litígio. Para os profetas, nos profetas, essa palavra designa a ação daquele que estabeleceu a aliança e apresenta publicamente a sua queixa contra a parte que violou esta aliança. Oséias não reproduz aqui todos os elementos de um processo, pois falta a convocação de testemunhas, a recitação da história redentora que aparece em outros lugares. O vocabulário, porém, basta para que o povo compreenda o que está acontecendo. Ao usar esse termo, isso vai ficar muito claro que Deus estava chamando o povo para apresentar um litígio. Aquele que os redimiu, que se ligou a eles por juramento, que lhes deu a sua lei, está apresentando sua causa e apresenta como a parte ofendida e, ao mesmo tempo, como juiz. Os acusados são identificados de duas maneiras. São os filhos de Israel, nome que liga a Jacó e a história das promessas, os habitantes da terra, os que ocupam o espaço recebido por herança. Nenhuma das designações aqui, ela é neutra. Ali o povo havia sido tirado do Egito, pelo deserto, e estabelecido-se em Canaã pela mão de Deus, e a acusação então que se segue mede a vida deles pela relação que o próprio Senhor havia estabelecido com eles. Ou seja, deliberadamente Deus diz: olha, vocês pertencem ao povo com quem eu entrei em aliança, e aí a menção de Jacó, e vocês estão nesta terra que é a terra de Israel, e porque vocês foram trazidos por mim. Isso deveria ser lembrado a eles. E a acusação então vem em 3 golpes, e o hebraico aqui vai trazer 3 palavras muito interessantes. Primeiro, tem uma partícula, não há. Em 3 vezes essa partícula aparece, não há, não há, não há. O que é que não há? Não há remet, não há hased, não há dat Elohim. Então, ele cita essas 3 palavras. A primeira ausência aqui é de remet, é uma palavra que carrega a ideia de firmeza, solidez, daquilo que se pode apoiar, daquilo que se pode confiar, fidelidade. Um homem de remet é aquele cuja palavra é sustentada, aquilo que ele prometeu é sustentado, cuja conduta corresponde ao compromisso assumido. Quando o Senhor declara que não há em Israel remet, Ele está dizendo: a palavra empenhada deixa de valer naquela sociedade. Então, estava diante de uma sociedade marcada pela falta de compromisso. Os acordos não os obrigavam. Ou seja, do mesmo jeito que eles se relacionavam com o Senhor, eles se relacionavam um com os outros. Veja que teologia, esse relacionamento, esse conhecimento de Deus estava atingindo diretamente a sua moralidade. Não se pode separar uma coisa da outra. A moralidade do povo de Deus está relacionada ao próprio Deus, ao próprio ser de Deus. A nossa fidelidade a esse Deus. O homem podia dizer qualquer coisa, sabendo que ninguém poderia contar com aquilo. E aonde a palavra humana, palavra de pessoas que professam a fé em um Deus santo, perde o peso, todas as relações passam a depender de vigilância mútua, até que a desconfiança se torne uma condição normal, algo da vida comum. A segunda ausência aqui é hased. A nossa língua não dispõe um único termo capaz de traduzi-la. Misericórdia, bondade, amor leal, fidelidade amorosa, cada uma dessas palavras alcança um lado do sentido. Hased é a lealdade exercida dentro
de uma relação estabelecida que vai além do mínimo exigido por ela. Tem afeição, tem compromisso, tem a bondade de quem permanece. No Antigo Testamento, essa palavra era especialmente usada para descrever esse amor pactual de Deus com o seu povo, o compromisso de Deus com o seu povo. Quando Deus diz assim: eu serei seu povo, vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Jamais deixarei de fazer o bem a vocês. Esse amor da aliança, que deveria, da parte do povo, ter uma resposta de compromisso, de afeição por Deus, de amor também. Em Israel, aquilo que o Senhor derramara não se refletia em coisa alguma. O peso dessas duas primeiras acusações se sente plenamente quando lembramos onde essas palavras aparecem juntas pela primeira vez. No Monte Sinai, depois do povo ter ali feito um bezerro de ouro, o Senhor passa adiante de Moisés e proclama o seu próprio nome. Ele se apresenta como Deus compassivo, clemente, lognânimo e grande em Hassed e Remed. Foi assim que Deus se deu a conhecer o seu povo. Um Deus fiel que cumpre a sua palavra. E um Deus que se relaciona, que tem um amor relacional. Osés agora toma essas duas palavras da autorrevelação e os coloca no coração da denúncia. O que transborda em Deus já não se encontra com aqueles que levam o seu nome. E a distância entre o Senhor e Israel torna-se moralmente visível. Então vem a terceira ausência. E com ela chegamos ao X da questão. Não há conhecimento de Deus na terra. Conhecer, sobretudo no vocabulário de Oséias, aqui nesse caso específico, Oséias alcança, nesse caso aqui, alcança muito mais do que ter meras informações, ou armazenar informações, que é um perigo de um povo que tem uma grande herança, como nós, que temos a herança reformada, é um grande perigo de pensar que conhecer é ter informações, é ter conhecimento intelectual. Mas é muito mais que isso. Israel precisava conhecer a verdade revelada a respeito do Senhor. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele requer. E esse conhecimento tinha um conteúdo definido, porque Deus falara e agira na história. Entregou a sua lei, por meio dos seus atos redentores, a própria aliança. Tudo isso tornava Deus acessível ao povo. Contudo, há um verbo aqui que carrega ainda duas ressonâncias que o texto convoca. Nos tratados do Antigo Oriente, o povo, quando conhece o soberano, significava reconhecer os seus direitos e, inclusive, o povo reconhecer o direito soberano que ele tinha de submeter a este povo e o povo também de submeter a ele. Mas conhecer também implicava em dizer que você vivia daquela maneira que refletia o seu próprio conhecimento. E nesse sentido, o povo não tinha o conhecimento do Senhor. A escolha aqui, quando ele usa não tem conhecimento de Elohim, não tem conhecimento do Senhor, e não tem conhecimento de Yahvé, não tem conhecimento de Elohim, é que Israel alcançava as verdades mais básicas a respeito de quem é Deus, do direito que eles tinham sobre as suas criaturas, e ignorava completamente isso. Essas três ausências
ela demonstrava a condição do povo naquele momento da história. Não houve fidelidade, não houve amor e não houve interesse de conhecê-lo de fato, de ir além da informação, de conhecer a Deus. E aí no final ele diz assim, ele usa a expressão na terra, né? Israel habitava aquele solo porque o Senhor cumprira as suas promessas feitas. A própria terra era um testemunho dessa fidelidade do Senhor. E aquela terra era a mesma terra, mas sem a fidelidade a Deus. Essa é a gravidade que se apresenta nesse primeiro momento aqui. Mas do versículo 2 ao versículo 3, nós temos agora os frutos da ruína. Nós vimos as raízes da ruína, agora nós vamos ver os frutos da ruína. Vamos ler aí versículo 2 e versículo 3. Diz assim: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, e por isso a terra está de luto. Tudo que mora nela desfalece, os animais do campo e com as aves dos céus, até o peixe do mar perece. Veja, se o primeiro versículo demonstrou ou apresentou o que faltava, agora descreve o que tomou o lugar. Não há vácuo. Quando é retirado aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, preenche o lugar. Onde as virtudes da aliança desaparecem, o espaço deixado por ela enche o local rapidamente. Isso nos faz pensar, nós moramos em um país cristão. Mas o que é que temos em nosso país? Será que esta lista aqui se encaixa em nossa sociedade? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios, ou seja, violência extrema. O que aconteceu com toda a herança? Pois bem, o hebraico do versículo 2 tem a aspereza que uma tradução dificilmente reproduz. Oséias, então, vai enfileirar 5 infinitivos absolutos, formas verbais despidas do sujeito e de tempo, jogadas sobre uma outra sem articulação. Jurar falsamente, mentir, matar, furtar, adulterar, nenhum comentário entre eles, nenhuma pausa, nenhuma explicação. O profeta não analisa aquela sociedade, ele então despeja diante dos ouvintes, e cada um desses termos tem um endereço certo na lei. O uso vão do nome do Senhor, no juramento falso, o falso testemunho, o homicídio, o furto, o adultério. Então nós temos ali o 3º, 9º, 6º, 8º, 7º mandamentos, todos violados. Oséias não recita aqui em ordem, na ordem que foram dados os mandamentos, mas começa a descrever os estilhaços de uma sociedade completamente corrompida. A lei que Deus entregara ao seu povo como forma de vida diante dele aparece agora quebrada em suas relações fundamentais. A palavra empenhada, a vida do próximo, a propriedade alheia, o leito conjugal. Isso mostra o alcance daquilo que se perdera. O conhecimento de Deus, cuja ausência foi denunciada, envolvia a existência inteira. Ou melhor, envolve a existência inteira, porque o Deus que Israel deveria conhecer, revelar a sua vontade sobre o modo de falar, de negociar, de tratar o vizinho e de guardar as relações interpessoais. Não deixou nada de fora.
perdido então o conhecimento de Deus, a ruptura aparece exatamente nessas áreas. Ao catálogo, Oséias acrescenta um verbo hebraico aí, cuja raiz descreve o rompimento de uma barreira, a brecha aberta no muro onde tudo escapara. O texto é conciso e pode deixar em aberto o que se rompe aqui. Se as próprias transgressões que se espalha então abrindo os limites da comunidade, se o povo já não reconhece contenção alguma, como eles então poderiam voltar-se para o Senhor? Eles se afastavam cada vez mais. Oséias fala aí sangue sobre sangue, ou seja, violências extremas. Quando nós olhamos para a história do próprio povo, nós vamos ver que os reis que vieram, aquela sucessão de reis que são descritos, Zacarias, Salum, Manaé, Pecaías, todos eles vão passar por mortes violentas. Isso se refletia em toda a sociedade. Era uma sociedade extremamente violenta, e tudo isso era uma consequência natural desse abandono do conhecimento do Deus verdadeiro. Não é que eles não sabiam quem era Deus. Não é que os sacerdotes não estavam falando ainda, lendo a lei. Mas já não havia um conhecimento relacional de Deus. Obviamente havia secretismo também. Muito secretismo, muita mistura. Já não era mais uma religião pura, embora eles não se dessem conta disso. E é por isso, ele diz aí que a terra está de luto. A terra chora. A terra fica seca. E, consequentemente, até mesmo os animais vão sofrendo, a fauna, a flora vai sofrendo as consequências dessa impiedade. Tudo é atingido por esta falta de conhecimento de Deus. Tal era a crise. Agora, do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos ver aí a responsabilidade pela ruína. Veja aí, versículo 4 a versículo 6. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes, os quais acusa, por isso tropeçam de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A acusação ela começou ampla, dirigiu-se aos filhos de Israel, aos habitantes da terra, à nação inteira. Agora ela vai se estreitando e o Senhor aponta o dedo para alguns homens em particular. Um homem particular, né, que vai representar uma classe de homens. O versículo 4 vai então se referir aqui, né, que ele vai contender com os sacerdotes. Há uma razão para isso. Os sacerdotes eram responsáveis por ensinar o povo. Eles deveriam advertir o povo. Deveria adverti-los sobre esse tipo de afastamento. Mas não era isso que estava acontecendo. Até mesmo os sacerdotes estavam corrompidos. E é por isso que eles tropeçavam e levavam o povo a tropeçar também. Esses homens que estavam ali para dar uma direção, aparecem como homens que não conseguem se manter em pé. O juízo se estende aos sacerdotes e, consequentemente, gera um sinal claro de que a nação estava sobre um perigo terrível e, portanto, à beira da destruição, como de fato vai ocorrer
mais tarde. E aí vem a palavra mais dura: destruirei a tua mãe. Não se trata da mãe de um homem qualquer. Oséias já havia usado essa linguagem no capítulo 2, quando os filhos foram chamados a contender com sua mãe, e ali a mãe é a própria nação. Israel será destruída. Essa é a sentença. O fracasso daqueles que deveriam ensinar não termina em suas próprias pessoas. Alcança o povo inteiro. Quando há falha no púlpito, o homem do púlpito não cai sozinho. Cai levando o povo inteiro. Obviamente, quando esta falha é ignorada, quando ela não é corrigida, é isso que acontece. Pois bem, agora ele diz que era essa sentença que cairia sobre Israel. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim. Deus estava então tirando do meio deles o ofício sacerdotal e, portanto, então, aquilo que eles desprezavam, aquilo que eles faziam pouco caso, seria tirado do meio deles. A palavra seria tirada do meio deles. Os sacerdotes eram responsáveis pela proclamação da palavra. E eles agora estariam entregues à sua própria sorte, ao seu próprio coração. Deus os entrega ao seu próprio coração. Esse é o maior sinal do juízo de Deus, quando Deus diz assim: sigam os seus próprios caminhos. É isso que vocês querem? Então seja feita a vontade do coração de vocês. E as consequências são terríveis. Pois bem, o Senhor apresentou sua causa e provou. Faltava verdade, faltava amor leal, faltava conhecimento de Deus. A desordem se tornara visível nas relações do povo. Alcançou todo o solo que eles habitavam. Aqueles que deveriam ensinar a revelação, havia desprezado a revelação que receberam para guardar. E tudo se concentra em uma única sentença: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A igreja ouve esta palavra a partir da misericórdia que lhe foi anunciada em Cristo. Ninguém é que veio a Cristo pode ter dúvida de que pertence a Ele e que foi recebido por Ele. Ninguém pode ter dúvida dos grandes privilégios que tem, da grande alegria que é estar em Cristo, da herança gloriosa e inacessível que recebeu. E é justamente por isso que essa advertência nos obriga a vigiar o nosso próprio coração, à luz de todas as bênçãos, todos os privilégios que temos. Sobretudo nós que vivemos em uma época de abundância que poucas gerações conheceram. Além da revelação completa, porque no passado nós tínhamos Deus se revelando de diversas maneiras. E para a melhor preservação da verdade, Deus foi então documentando esta revelação. E chega um momento que esta revelação é completa. O próprio Filho encarnado veio, trouxe a palavra, o grande profeta, o maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote perfeito. Nele temos tudo, todo o conhecimento que precisamos. Nós temos grandes privilégios. Nós, inclusive, pertencemos a uma igreja onde a palavra é lida, explicada, anunciada semana após semana. No Brasil há muitas igrejas assim. São privilégios reais e que devemos receber com gratidão em nosso coração. Devemos nos alegrar. Mas essa mesma abundância guarda um perigo silencioso que precisamos estar atento.
porque o nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas. E precisamos estar atentos. Porque podemos nos tornar admiradores de bons sermões, apreciadores de uma boa teologia, colecionadores de livros, de uma teologia que não nos governa. De modo que nos acostumamos com o sagrado. É possível ouvir sobre santidade, sobre a santidade de Deus, aprender a doutrina correta e não tremer diante deste Deus. Ouvir sobre a graça sem se humilhar. Ouvir sobre pecado sem confessá-lo. Ouvir sobre Cristo sem adorá-lo. É possível. É possível nos acostumarmos com aquilo que é santo. Lá em Deuteronômio, Deus advertiu Israel contra o esquecimento justamente nos dias de fartura. Porque é quando recebemos muito, é que corremos o maior risco. Ou não é? É quando recebemos muito, é que corremos o maior risco. Sempre que alguém me pergunta assim, pastor, por que nós sofremos tanto aqui neste mundo? Porque nós sofremos de fato. E ainda assim, o nosso coração se apega com tanta força às coisas desse mundo. Agora imagine se não tivesse nenhum problema. Se você não passasse por nenhum tipo de sofrimento. Você ia pensar que aqui é o céu. Você nem ia querer mais ir para o céu. Para que buscar a santidade? Para que servir a Deus? Está tudo indo muito bem. Então, quanto mais privilégios temos, mais risco corremos. Não por causa dos privilégios, mas em consequência do nosso coração. A pergunta a ser levantada não é quantos sermões ouvimos, quantos livros possuímos, é o que a palavra de Deus tem produzido em nós. Há compromisso que precisamos voltar a honrar. Há palavras que precisam ser recuperadas do seu peso. Há áreas da vida que conduzimos há tanto tempo segundo a nossa própria vontade, onde já nem perguntamos o que é que Deus declarou a respeito disso. Deus também confiou a palavra, a proclamação da palavra aos pastores, isso é verdade. E por isso que eles devem vigiar o seu coração, mas também devem ser advertidos quando falham, e há os meios legais para isso. Mas, por outro lado, todos nós temos a responsabilidade com a proclamação da palavra. Ainda que não proclamando esta palavra, exercendo o ofício da pregação da palavra, mas se esforçando para que ela seja mantida na cidade, para que ela seja distribuída pelos meios lícitos. A congregação deve carregar o desejo por essa palavra, não somente de retê-la, mas de transmiti-la. Isso envolve um envolvimento na evangelização. Quando nós temos grandes privilégios, precisamos estar atentos para que esses privilégios não nos deixem confortáveis ao ponto de esquecermos do nosso chamado, da nossa responsabilidade, do nosso relacionamento com o Deus da aliança. Agora, se a passagem terminasse aqui, restaria apenas uma verdade terrível. Deus tem inteira razão em sua controvérsia contra o seu povo. Israel rejeitou o conhecimento, esqueceu a lei e sofreu o juízo da aliança. Algo que muitas vezes ocorre, particularmente com um crente, ou pode ocorrer com uma congregação inteira. Esta mesma palavra que foi dirigida ao povo de Israel teria muito a dizer contra nós, porque recebemos muito
E tantas vezes respondemos pouco. Mas note que o Senhor faz aquilo que Israel se recusou. No mesmo livro de Oséias, em que declara não haver conhecimento de Deus na terra, ele havia prometido a esposa infiel, dizendo aí, ele diz assim: desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Despojar-te-ei comigo com fidelidade e conhecerás o Senhor. Aquilo que ele exigia, que não encontrava, ele mesmo concedeu. Isso aqui era uma promessa dessa nova aliança, que os profetas anunciaram, que o povo conheceria do maior até o menor a esse Deus verdadeiro. E na noite em que o Filho de Deus se caminhava para a cruz, ele orou: a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aquilo cuja ausência destruiu Israel, aparece ali como a própria substância da vida eterna. E ele chega até nós, porque Deus tomou a iniciativa de dar a conhecer o seu Filho, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja então o contraste com o que ouvimos hoje. Os sacerdotes de Israel rejeitaram o conhecimento. Cristo declarou que o Pai havia manifestado o seu nome aos homens a quem lhes fora dado. Eles se esqueceram da lei do seu Deus. Cristo veio para fazer a vontade daquele que o enviou e cumpriu perfeitamente a lei. E os sacerdotes foram infiel. E foi dito aos sacerdotes: eu te rejeitarei diante de mim. E, consequentemente, isso estava rejeitando todo o povo, porque os sacerdotes eram mediadores entre os povos, entre Deus e o povo. Agora, a Cristo, ele diz: tu és sacerdotes para sempre. Aquele ofício que foi retirado dos homens, que os homens esvaziaram, ele jamais será retirado de Cristo, de tal modo que mesmo que o seu coração possa então estar se inclinando para a distância, você pode voltar em arrependimento, mediante Cristo, e restabelecer e ter esta relação, essa restauração de relacionamento com Deus. Um crente pode sim, de fato, em consequência dos tantos privilégios que ele tem, se afastar do Senhor. E ao mesmo tempo pensar que está perto, porque vem para o culto, ler a Bíblia, avalia os sermões. Todas essas coisas são boas. Mas isso pode enganar o coração. E ainda assim viver distante do Senhor. Mas em consequência da obra de Cristo, da pessoa bendita de Cristo, desse sumo sacerdote, que jamais será rejeitado, você pode se voltar em arrependimento para Ele e dizer: Senhor, pequei. Eu quero de fato ter um relacionamento real com o Senhor, não apenas ter meras informações. Eu quero ver isso refletido na minha vida. Eu não vou conseguir isso fazendo isto ou aquilo, eu vou conseguir isto me voltando para Ele. Somente em Cristo podemos de fato ser renovados, ser santificados. Somente quando nos voltamos para Ele e prosseguimos conhecendo ao Senhor nele, nós podemos viver uma vida abundante diante do Senhor. Eu quero terminar dizendo que para você que me ouviu até aqui, e para você isso não significou absolutamente nada. Talvez você tenha algum conhecimento acerca de Cristo. Você já ouviu falar acerca do Deus que esses cristãos anunciam. Ou talvez até mesmo você diga: eu acredito em Deus.
mas ao mesmo tempo você sempre tomou as suas decisões sem levar Deus em consideração. Talvez você até mencione o nome dele, mas você não o conhece, porque você não tem um relacionamento com ele. Porque esse relacionamento não pode ser construído por você. Não pode ser construído por meio das suas obras. Esse relacionamento não pode ser construído por meio da sua suposta bondade. Esse relacionamento só pode ser real quando você se volta para aquele grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para si mesmo e diz: eu não sou aquilo que eu pensei ser. Ao contrário, o meu coração é cheio daquilo que o Senhor acusou Israel. Essas ausências que foram trazidas contra Israel são as mesmas ausências que há no meu coração. E voltasse para Ele e dizer: Senhor, salva-me, senão eu morro. E de mãos vazias se aproximar desse grande sumo sacerdote. E então você, de fato, irá ter um verdadeiro conhecimento de Deus. E, consequentemente, isso refletirá em um relacionamento real. E você será povo de Deus. E terá, então, acesso a esse Deus maravilhoso. E terá comunhão com Ele. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor amado e eterno, Deus de infinita graça e misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os privilégios que temos em Cristo Jesus. Pela tua boa providência, Senhor, de nos colocar em um país onde podemos ler a tua palavra, ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra. Mas guarda, Senhor, o nosso coração de desprezarmos esses privilégios, ou de usá-los, ó Senhor, como se fosse algo de só menos importância ou apenas um mero ritual. Coloca temor e tremor em nosso coração diante de Ti, ó Senhor, diante da Tua bondade, gratidão que se refletem em obediência. Firma nossos passos, ó Deus, nos livra de viver um cristianismo longe de Ti, meramente formal. Nos conduz para que cada dia possamos ter, Senhor, uma vida autêntica diante de Ti, uma vida de arrependimento diário, mas também de total dependência do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver com um coração grato, cheio de alegria, diante de tantas coisas que o Senhor tem nos dado. E que essa gratidão possa se refletir em nossos relacionamentos, em nossa vida. E que por meio desse testemunho, possamos então levar a outros a conhecer ao Senhor, ao ver a Tua glória refletida na Tua igreja. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecemos. Amém.